Salve, signo de Leão! Seja mais do que bem-vindo, seja mais do que bem-vindo ao nosso canal Flávio Tarô. Para quem não me conhece, sou Flávio Augusto, vou estar realizando aqui uma leitura temporal, não vai ressoar com todo mundo, pegue o que for para você. Tá dando risada aqui que deve ser a 14ª vez que eu tô tentando gravar signo de Leão. Falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Vamos lá, signo de Leão, do que iremos falar, Tarô? Por gentileza, o 5 de paus, uma situação de conflito, mas calma, clarifica. Sendo uma finalização aqui, ou uma transformação causando algum tipo de conflito? Que isso, transformação é tão bom. Sei que é complicado, né? Mas para vocês tiram de letra, né? Vamos lá. O que mais, Tarô, por gentileza? Que masque? O 9 de espadas, lógico que não poderia faltar, clarifica, com a lâmina do Hierofante. Pode ser aqui, gente, uma mudança de trabalho, pode ser aqui uma mudança de status de relacionamento no Facebook. Tô brincando. Vamos lá, meus amores. Nós temos aqui um 5 de paus que está sendo clarificado pela lâmina da morte, tá? Só que essa lâmina da morte, eu gosto muito desse tarô por causa dessa lâmina, gente. A lâmina da morte aqui, ela mostra uma fênix. Aqui. A câmera está invertida. Oh, meu Deus do céu. Tá vendo, gente? Tá, vamos lá. Vamos falar dessa lâmina da morte aqui, clarificando esse 5 de paus. Veja aqui, leoninas e leoninos passando por um processo de transformação. Ao lado do Hierofante, que é esta lâmina aqui, a lâmina do Papa, que eu vou chamar de Yellowfante, tá? Pode estar remetendo a um monte de tipo de questões aqui. Então a gente pode estar falando com várias situações, desde mudanças de emprego, algum tipo de mudança de trabalho, né? Que vamos colocar que se leoninos talvez estão largando ou querem largar algum tipo de trabalho para seguir algo completamente diferente, né? Pode estar falando aqui, sim, de algum processo com relação a relacionamentos, casamentos que estão talvez se finalizando, findando aí, ou passando por algum tipo de transformação, tá? Então adapte ao seu momento. E essa situação está causando algum tipo de conflito aqui, sendo que o 5 de paus traz essa energia, mas coisas um pouco mais internas. Ao lado do 9 de espadas, né, que está sendo clarificado pelo Hierofante, me mostra que essas questões elas estão trazendo algum tipo de ansiedade, algum tipo de medo, algum tipo de sensação de aprisionamento, de não conseguir pensar, talvez, até mesmo numa solução. Não vejo tanto essa questão, mas pode ser sim também, tá? Só que esse 9 de espadas, ele é bem interessante também, né? É uma lâmina que traz um contexto bem fictício com relação a alguns tipos de preocupação, noite sem dormir. Se a gente perceber aqui, meus amores, eu vou tentar sair do ring light. Tá vendo aqui, ó, que essas lâminas aqui, essas espadas, elas estão presas por alguma coisa. Tá vendo? Aqui tá preso. Só que nós temos duas espadas aqui que elas não estão presas, tá? O que me mostra que há uma possibilidade de sair dessa situação, de sair desse entendimento de ansiedade, disso, a partir do momento que você encara essas questões. Por mais complicado que esteja, leoninas, leoninos, aqui, e ainda mostra no fundo aqui esse túnel, né? Uma teia de aranha, só que se a gente reparar bem aqui, essa teia de aranha, que seria algo que te seguraria dentro dessas energias de preocupação, ansiedade, etc, etc, não é uma coisa que seja algo eminente aqui, ou alguma coisa que traga algum tipo de risco, sabe? Porque se a gente observar, tem uma borboletinha presa nessa teia,
E a borboletinha ela só está presa ali, ela não está sofrendo nenhum ataque de aranha ou de nada aqui. Entende que a lâmina aqui do 9 de espadas está me mostrando que, de uma certa forma, quando você olha de frente para essas questões, sem esse contexto de ansiedade, de preocupação, noite sem dormir, é como se você conseguisse achar algum tipo de saída ou solução para essas questões. Óbvio que não é uma situação tão fácil, mas vamos pegar o arquétipo da lâmina da morte, que traz essa fênix aqui, né? Toda a lâmina da morte no tarô, ela sempre traz um contexto de transformações. Algo que, na maioria das vezes, sim, é trazido pela própria espiritualidade, é trazido pelo próprio universo, tá? Mas que, de uma certa forma, assim como a torre, até mesmo que é uma lâmina bem temida, o julgamento também, que é uma lâmina temida, sempre é para algum tipo de benefício. Entende? E aqui a lâmina da morte está me mostrando que algo que vai se findar vai gerar um renascimento, tá? Vai gerar uma nova possibilidade. Só que, se ainda estiver nessa energia de 9 de espadas e 5 de paus, obviamente que não vai ser possível, ou tão possível assim, enxergar essa situação como uma possibilidade de renascimento aqui, tá? Seja qual for a questão que talvez você esteja passando aí. Não falo aqui necessariamente só de finalizações, mas eu posso estar falando de pessoas aqui, por exemplo, que estão querendo ter um outro estilo de vida completamente diferente. Foi até interessante. Esses dias eu fiz uma leitura particular para uma pessoa que ela simplesmente deixou a vida dela completa, tudo na cidade, que é uma cidade que não vou falar cidade, obviamente, né? Ela deixou tudo, uma falsa estabilidade, que ela também, no final, compreendeu que aquilo era um processo de falsa estabilidade, tá? Para ir morar num chalé no meio do mato, na beira de uma lagoa, sabe? Algo completamente diferente, mas algo que está trazendo um novo renascimento. Óbvio que uma situação desse tipo vai trazer algum tipo de conflito, vai trazer algum tipo de preocupação, mas o que o tarô está mostrando aqui é que, leoninos, vocês têm aqui um instinto de liderança muito forte para isso, muito nato, é algo que é intrínseco dentro de vocês, está dentro, sabe? Você só precisa saber utilizar essa força toda que você tem para olhar de frente essas questões de 9 de espadas aqui, essas preocupações, e entender que talvez essas mudanças que estejam todas acontecendo aqui, elas podem trazer uma situação muito benéfica a médio e longo prazo aqui para vocês. Vamos clarificar essa questão aqui para a gente entender melhor, tá? Vamos lá. Tarô, por gentileza, fala mais para mim aqui do 5 de paus com a lâmina da morte, o cavaleiro de espadas, já chegando, metendo o pé na porta, né? O que o cavaleiro de espadas traz, Tarô, por gentileza? Lógico, mas é lógico, mas é mais do que OBVO. Ai, minha lâmina, ai, que dó. Tudo carcomido, tarô, judiação, caro pra caramba. Eu vou clarificar essa outra situação e já vou mostrar aqui o quão benéfica vai ser essas mudanças. Estão sendo ou serão essas mudanças, tá bom? Nossa senhora, nem precisou, né? Eu não pedi, mas vou deixar anexo aqui. Tarô, fala para mim aqui do 9 de espadas com o hierofante, onde o 6 de espadas aqui está sendo a ponte, hein? Está sendo a ponte. 8 de pentáculos. Clarifico 8 de pentáculos. 5 de espadas. Uma disputa aqui com o 9 de espadas é uma disputa, um trabalho interno que precisa ser feito.
Lógico. Você precisa trazer... Lion, você precisa trazer essa força de novo aí, viu? Você precisa trazer essa força. Pera aí. Tarô, como é que leoninas e leoninos podem fazer aqui com relação a essa situação de 8 de pentáculos e 5 de espadas? Muitas questões mentais, 7 de copas, uma escolha aí emocional. Clarifica o 7 de copas, Sandra, por gentileza. Não, se não girar, não cair, não vou aceitar. Não vem com essa conversinha mole aí de ficar girando na mão, não. Por gentileza, tá? Faz o seu trabalho que eu faço o meu aqui, tarô. Vamos lá. Trazer equilíbrio com relação às dúvidas. Não tem muito o que fazer. Dúvidas o que aqui, tarô, por gentileza? Dez de pentáculos. Estabilidade, tanto familiar quanto estabilidade financeira. Tem mais alguma questão aqui que possa estar interferindo? O 8 de copas. Vamos lá, o afastamento. O 8 de copas, ele é uma lâmina bem complicadinha, hein? Com 7 de copas na mesa, pelo amor de Nossa Senhora, a lâmina dos amantes. Uma situação pode estar relacionada a algum tipo de relacionamento, tá? Mas a lâmina dos amantes, ela traz muita dúvida. A dúvida aqui, Lion, ela tá bem oculta. Porque tem uma situação de escolha bem latente aqui. Vamos lá, vamos lá. Interessante aqui. 5 de paus, a lâmina da morte. Veio clarificado aqui pelo cavaleiro de espadas, que trouxe nada mais, nada menos que um 8 de paus. Ou seja, meus amores, para algumas pessoas, essas mudanças ou finalizações ou transformações, elas podem ter vindo ou pode estar vindo de forma muito rápida, repentina. O cavaleiro de espadas já é o cavaleiro mais rápido do tarô, trazendo um 8 de paus, que é uma lâmina de transformação, transmutação, mudança muito forte. Lembrando que no fundo do deck, a hora que caíram essas lâminas, estava a lâmina do carro. Eu não cheguei a mostrar, mas eu olhei e vi que ela estava no fundo do deck. O que pode me mostrar que também pode estar havendo algum tipo de mudança muito forte interna, né? Com relação a vocês, leoninos do meu pequeno coraçãozinho. O 8 de paus, nessa situação com o cavaleiro de espadas, pode ser até algo que pegou vocês aqui de surpresa, ou vai pegar vocês aqui de surpresa, tá? O 6 de espadas caiu na mesa sem eu pedir aqui a clarificação, então eu coloquei ele nessa posição como fazendo uma ponte, né? O 6 de espadas, ele é uma transição. Ele pode trazer também a energia de um ressignificar, uma mudança, né? Só que é uma transição que acontece com relação a uma situação de 8 de pentáculos com 5 de espadas, que está clarificando o 9 de espadas e o hierofante aqui, tá? 5 de espadas com 8 de espadas me mostra que é um trabalho, aqui, um tanto quanto, não vou dizer complicado, tá? Mas para algumas pessoas aqui isso pode trazer uma situação um tanto quanto delicada, porque pode estar envolvendo algum tipo de estabilidade, e é um 10 de pentáculos, né? Pode estar envolvendo algum tipo de escolha que precisa ser feita, pode estar envolvendo algum tipo de afastamento, né? Seja ele qual for. É como se você olhasse para alguma coisa que você tem muito valor, muito apreço, e talvez isso, talvez você tivesse que, de uma certa forma, até mesmo que temporariamente, se afastar disso. É uma situação um pouco delicada também, porque o 8 de pentáculos, ele traz uma energia de persistência, clarificado por um 5 de espadas,
me mostra que talvez você tenha tentado trabalhar aqui para resolver alguma coisa, ou talvez tenha a necessidade de trabalhar melhor essas questões com relação a essa preocupação, e seja a situação que você esteja passando e aí adaptando, porque conforme eu disse, o Hierophante ele traz uma gama de energias aqui, uma gama de situações. E o 5 de espadas é uma disputa. Acaba que sendo uma disputa, seja uma disputa externa, seja uma disputa interna, é uma disputa. É algo que ou você sai vencedor ou você sai perdedor, ou você sai vencedor ou você sai perdedor. Entende? Só que aqui está me mostrando que essa disputa, que esse trabalhar nessas questões, é como se estivesse falando assim, olha, leoninas, leoninos, está muito perto, quando isso chega na sua energia, se é que já não chegou, tá? Vai estar muito perto de você entrar numa nova fase, de você entrar numa nova possibilidade. Sabe? Uma mudança que vai ser muito benéfica para você, mas que você vai precisar ter um certo tipo de resistência, um certo tipo de insistência com relação a esse momento de transição, a essas situações, tá? E você vai precisar aqui recobrar o equilíbrio com relação a várias questões aqui que podem ser de âmbito emocional. Nós temos o 7 de copas clarificado pelo 2 de ouros. E o 2 de ouros traz a necessidade de equilíbrio. Equilibrar o quê? Equilibrar aqui um monte de questões emocionais. Não só escolhas, talvez, que você tenha que fazer, tá? Com relação a essas questões, mas também a essas situações que vão ser colocadas aqui, ou já estão sendo colocadas, de âmbito emocional aqui na sua energia. O 10 de ouros aqui, ele traz muito uma situação de família, quanto até mesmo aqui, tá? Uma situação que talvez possa gerar algum tipo de dúvida com relação à sua estabilidade financeira aqui. Até mesmo estabilidade familiar, ou até mesmo estabilidade num sentido geral, seja ela qual for. Só que essa renovação, ela é como se essa renovação não afetasse essa questão. Mas essa questão é um palco desse conflito interno, dessa preocupação. E lógico que isso vai ser sempre quando chega algum tipo de mudança, algum tipo de situação na nossa energia, que até mesmo aquelas questões que de certa forma demoram para acontecer, já trazem algumas situações de dúvida. Imagina situações que acontecem de uma forma repentina, de uma forma rápida aqui. Mas vocês aqui têm plena capacidade e liderança para conseguir passar por todos esses obstáculos aqui, esses processos transitórios, né? Essa persistência em continuar algo, continuar esta luta, entre aspas, tá? Recobrar o equilíbrio com relação ao que tange as escolhas aqui, ou as questões sentimentais, né? E quando eu falo de recobrar o equilíbrio, é ter um entendimento com relação a determinadas situações, né? É um afastamento, mas é um afastamento temporário. Essas questões vão trazer dúvida. Pô, será que, vamos supor aqui, tá? Que aqui que aqui seja uma oportunidade de você fazer um trabalho em que exija que você se desloque, eu faça uma viagem, fique um tempo fora, né? Pô, como é que vai ficar minha família aqui? Como é que vai ficar a minha questão de relacionamento? Sabe? Será que essa situação vai ser abalada? E aqui, Lion, eu não estou vendo nenhuma situação que poderia indicar, de certa forma, que é uma questão que vai te trazer algum tipo de problema. Estou dando um exemplo, sabe? Então, assim, acabou ficando um pouco
densa essa leitura por conta dessas questões e muito por conta desse 7 de copas que saiu aqui, porque tem muita coisa emocional envolvida nessa situação, né? Mas assim, eu vejo que você tem toda a capacidade, toda a possibilidade de estar resolvendo isso de uma forma muito equilibrada, sem precisar ficar muito nessa energia de 9 de espadas, de 5 de paus, sabe? Vamos lá. Tarô, por gentileza, traz uma situação de conselho com relação a isso daqui para leoninas, leoninos. 8 de copas aqui, ele está me mostrando... Aqui não vejo nem... Para algumas pessoas pode ser sim um afastamento definitivo de alguma questão. Necessariamente de uma situação de relacionamento? Não. Tá? Pode ser qualquer outra questão, mas é como se esse 8 de copas aqui, ele fosse... Interessante. O 8 de copas aqui, ele está entrando muito numa energia de alguém tá tendo oportunidade de ir em busca do que se realmente quer. De ir em busca do que você realmente entende como de valor para você. Né? Meus amores, não tem jeito, né? Tem uma hora que as coisas acontecem, que as coisas aparecem aí na nossa energia. A gente às vezes pode até entender como sendo uma coisa complicada, mas no fundo traz aí uma possibilidade de um renascimento muito forte. Aqui eu vejo um renascimento muito forte para leoninas, leoninos. Só saber aproveitar as energias. Tarô, por gentileza, conselho? Existe alguma questão de conselho? Esse tarô também é muito difícil de tirar. As lâminas são muito grossas também. 5 de copas, olhe as novas oportunidades e não olhe... É difícil? É difícil. Não olhe para questões aqui que não deram certo. Talvez possa pintar aqui uma dúvida, essas dúvidas aqui, com relação a algo que você já tenha passado parecido, e isso daí te remete a uma sensação de preocupação, porque já aconteceu algo parecido e não deu certo. Por que agora daria, né? E a princesa de pentáculos abraça as oportunidades aqui. A lâmina do enforcado no fundo do deck está me dando a informação de que existe a predisposição aqui para você, ou talvez a necessidade de abrir algum tipo de concessão, fazer algum tipo de sacrifício, ou até mesmo olhar por novas possibilidades aqui. O 5 de copas, que é aquela energia, olha, não olha para o que pode dar errado. Quando a gente olha para o que pode dar errado, Lion, a gente intensifica a energia, a nossa intenção naquela situação. A gente tem que começar a olhar para as novas possibilidades, o que pode dar certo. Aqui a princesa de copas, a princesa de pentáculos, né, que é o pajem de pentáculos, é uma nova oportunidade. É uma nova oportunidade dada pela espiritualidade aqui, que pode trazer sim, mas de acordo com o seu entendimento e de acordo com aonde você vai aplicar toda essa energia, toda essa força, né? Trazer uma nova oportunidade muito boa aqui para você. Tá bom? Leoninas, leoninos, já deixaram seu like? Já deixou aí a sua inscrição? Já deixou seu comentário? Conta para mim aqui o que está acontecendo. Eu gosto de ler os comentários, eu gosto de ter o feedback aqui, como se a gente pode melhorar, enfim. Eu sei que talvez tenha sido uma leitura um tanto quanto confusa, né? Que nem a do signo de Áries. A galera colocou confusa. Eu não sou de Áries, eu não estou entendendo, imagina quem é, não é verdade? Tá bom, meus amores? Então deixa aí o seu like, ele é muito importante. Para leituras particulares, na descrição do vídeo, aqui nós temos as informações. Eu tenho pouquíssimas vagas, tá? Pouquíssimas vagas, mesmo caso você queira entender o que está acontecendo aqui, se é com você, se ressoou, tá bom, meus amores?
Espero poder ter ajudado de uma certa forma. Até a semana que vem. Um beijo para você. Fica com Deus. Deixa eu achar o mouse aqui. E tchau, tchau.